Bom, agora que a gente está por dentro de funções, né? Vamos pegar o conhecimento que a gente já adquiriu sobre funções e tentar aplicar aqui para o pro nosso exemplo, né? Para a nossa prática aqui. O que que a gente pode reaproveitar, né? é, com funções, né? Bom, a primeira coisa que eu acho que você já deve ter percebido é que esse código aqui do IOSTDIN, né, o que lê a linha ali do terminal do usuário, ele está repetindo demais, né? Ele está repetindo, pô, em tudo quanto é lugar aqui no código, né? Aqui, né? Tá repetindo aqui em cima. Então, assim, é regrinha básica, gente. Se um código é usado em mais de um local, é porque você tem que separar ele numa rotina ou numa classe, que seja. Ele tem que ficar separado em algum local para ser reutilizado, né? Então, vamos lá. Vamos criar um código, vamos criar uma função que vai separar essa funcionalidade de ler, né? De ler uma linha no terminal, né? Ler uma linha no input do terminal. É, eu vou fazer essa função lá embaixo. É, tá, vamos pensar, o que que essa função tem que fazer? Essa função, ela tem que é, travar o terminal, né? A execução que seja, ler a linha, né, que o usuário digitar no terminal e nos retornar, né, é, as informações que o usuário digitou, sendo ele texto, sendo ele número, que seja. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa fazer a definição, a declaração da função. Vamos criar uma função aqui. Eu vou chamar essa função, né, de IO input, tá? Pensa, vamos definir um retorno para essa função. Cara, normalmente quando vem algo do terminal, vem string. Em 100%, quase em 100% dos casos vem string. Então é string e a gente vai tipar o retorno como string. Maravilhoso. Vamos abrir aqui um chaves e pronto. Já temos nossa função declarada. Concorda comigo que agora o próximo passo é a gente ter um local para salvar esse valor, né? A gente tem que salvar esse valor em algum local para a gente poder tratar, né? E a gente poder retornar aqui para a função. Eu vou criar uma variável mutável chamada entrada. Essa variável ela vai inicializar como string dois pontos new, tá? String, gente, só enfatizando, string aqui no Rush é uma struct, tá? É um tipo de struct, um dado tipo struct. Esse new aqui, ele é um padrão muito, comumente usado, né, no Rust para a gente criar novas instâncias de structs, né? Ele não é uma coisa definida por default, tá? Normalmente são os desenvolvedores que definem isso aí para mais porque fica mais fácil de ler, né? Mas enfim, só entenda que isso aqui é uma struct. Mas recapitulando, a gente define uma variável entrada aqui, que ela é mutável. Por que ela tem que ser mutável? Porque o valor dela vai ser alterado várias vezes em decorrer do que o usuário digitar no terminal. Bom, o que que a gente precisa, né? A gente precisa daquela funçãozinha, essa funçãozinha aqui, que vai, essa funçãozinha não, esse bloco de código aqui, que é o que vai mesmo ler a entrada, né, ali do terminal do usuário. Então, bora pegar ele aqui. Vamos só copiar aqui, gente. Ctrl C, Ctrl V, né? Ctrl C, Ctrl V, vamos colar aqui dentro. Só dar uma indentada aqui, né, que tá ruim o trem. E prontinho. Ó, maravilhoso, ó. O nome é tão mesmo, né? Mas enfim, esse carinha vai estar rodando aqui dentro, fazendo referência, pegando como ponteiro, né, a referência mutável aqui da variável entrada, tá? E aí, caso dê algum erro, ele vai lançar um erro, né, uma exceção. No caso, a gente chama aqui no Rust de pânico, tá? Ele vai lançar um pânico
como falha ao ler a linha. Isso aqui eu já mostrei para vocês, né? Beleza. Agora, qual é o próximo passo? Vocês lembram que a gente tem esse problema aqui, né, de o usuário ele digitar algo no terminal e às vezes vir com espaço, né, e isso dificultar na hora da gente trabalhar com valores, principalmente valores aqui que são floats, né, com valores com ponto flutuante. Isso atrapalha a gente, né, isso dá um erro ferrado. E para a gente evitar isso, a gente usa esse ponto trim que é fornecido pela instância da struct string do Rust. Então a gente precisa fazer esse tratamento. Tá, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui, eu vou explicar para vocês como é que está funcionando. Eu vou fazer o seguinte: string, dois pontos, from. Aí eu passo aqui entrada, o valor de entrada, ponto, trim. Maravilha. Só que eu não vou colocar ponto e vírgula. Olha só o que está acontecendo aqui, ó, que acabei de explicar sobre expressões. O que esse string from faz? Ele pega um valor no parâmetro e converte ele para string, tá? Depois a gente pega, né, essa entrada, né, e tira os espaços dela. Basicamente, a gente tira os espaços que está vindo da entrada aqui, que está da entrada, que vem do terminal, e a gente converte para string, né? E a gente retorna para a função o valor dessa expressão, tá vendo? Que não tem ponto e vírgula. Então, o que eu expliquei, normalmente, quando você vai trabalhar com funções, você vai usar expressões. Expressões não tem ponto e vírgula. O Rust olha para isso aqui, ele pensa que é algo a ser processado e que vai retornar um valor. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui. Por isso que aqui ele não reclama de tipagem, né? Ele não vai reclamar da tipagem, porque a gente está retornando exatamente uma string aqui, no final das contas. Eu vou salvar aqui e beleza. Agora a gente tem que usar essa função, porque não adianta nada a gente deixar ela definida aqui e a gente não usar. Então vamos dar uma refatorada aqui, né, no nosso código. Vamos passar a usar essa função. Vamos começar lá na parte de cima. É, por exemplo, olha aqui, ó. Esse cara aqui a gente já pode remover, entendeu? Então o que a gente vai fazer? Vamos apagar esse cara aqui, esse bloco aqui, apagou. O que a gente vai fazer? Let, a gente vai definir a entrada, tá? Normalmente é entrada. Vamos tipar ela como o que? String, tá? Vamos tipar a variável como string. Ela não precisa ser mutável, tá? E a gente vai chamar a função aqui, ó, io underline input, fecha parênteses, ponto e vírgula. Ok, só que da forma que está agora não vai funcionar, né? Porque a gente tem um string e a gente não trabalha com string aqui, ó. A gente trabalha com um valor de F64, que eu já expliquei o que é. É o numérico, ponto flutuante. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês outro recurso legal do Rust. Agora, sim, outro recurso que toda linguagem tem, que é parse, né? Fazer o parse de dados, né? Então, a gente vai definir aqui embaixo. Olha o recurso de Shadow que eu já expliquei também do Rust funcionando. Let entrada novamente. A gente pode fazer isso no Rust, tá? Definir outra variável com o mesmo nome, que ela vai sobrescrever. E dessa vez, ao invés de definir como string, a gente vai definir o tipo como F64 e colocar uma atribuição. Como é que a gente faz o parse aqui no Rust de uma string para um F64, né? É muito legal, vocês vão ver. Eu vou fazer aqui e vou explicar. Vamos escrever aqui entrada, ponto, parse, ponto, unwrap, tá? É, tá. O que acontece, gente? O que está acontecendo? Que bulhufas está acontecendo aqui? É, no Rust, né, a gente tem, por exemplo, aqui nessa string, a gente tem um ponto parse. O ponto parse, quando você chama ele, ele vai converter o valor
que está aqui nessa entrada, né, nessa variável, vai converter o valor que está aqui desse tipo para o tipo especificado aqui, ou seja, por isso que é importante você definir essa outra variável como um F64, porque automaticamente o parse já identifica isso daqui. Esse unwrap eu não vou, igual eu falei, não vou colocar muito no vídeo porque vai ficar pesado. Tratamentos de erro no Rust ele tem muitos vieses e tal, tem diversas formas de você tratar, mas entenda que aqui há uma possibilidade de retornar um erro, tá? Pode dar um erro de parse. E esse unwrap ele faz o seguinte: se não retornar nenhum erro, né? Se aquela parada que eu expliquei do result, né? Se não retornar nenhum erro, você traz para mim um valor resultante do parse, tá? Então é basicamente isso que esse unwrap está fazendo aqui no nosso código. Vamos salvar? Gente, é só seguir a mesma linha, tá? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer isso em todos aqui, tá vendo? A gente vai fazer aqui nesse saída também, ó. Vamos pegar esse saída aqui, né? Vamos pegar esse saída aqui, ó, e fazer a mesma coisa. Bora lá. Vamos pegar esse cara aqui. Cadê? Entrada. Vamos copiar aqui, gente. É só reaproveitar, copiar e colar, né? Pera aí. Gente, não vai precisar disso aqui também não, tá? Tava me esquecendo. Não precisa de definir mais esse vazio aqui, tá? Esse string.new, porque a gente já tem isso definido aqui embaixo, tá vendo? Então ele já tá fazendo um trabalho aqui. Então a gente pode apagar esse cara. Bora! Agora é só copiar esse daqui. Aí nós bota aqui também, ó. Vamos colocar no escolha, por exemplo, ó. Escolha, vamos lá, coloca aqui. O escolha, ele vai ter uma coisa mais diferenciada aqui, ó. O escolha, ele não vai precisar dessa conversão aqui, tá, gente? A gente vai trabalhar com a string dele mesmo. Outro ponto, vamos renomear aqui como escolha. Outro ponto aqui é que a gente também não vai precisar mais desse string. Lembra que a gente já faz esse tratamento aqui na função fnioinput? Ele já faz esse tratamento aqui. Então a gente não precisa especificamente. Opa, lugar errado. A gente não precisa especificamente ficar dando ponto string mais. Então a gente pode tirar aqui. Maravilhoso. Pode tirar esse string aqui também. Pode tirar esse string aqui também. Bom demais. Beleza. Vamos fazer o mesmo agora, né, para a saída, tá vendo? Vou apagar isso aqui tudo. Apaga isso tudo. Aqui. Apagou. Colocar aqui saída. Vamos ser mais ligeiro, né, gente? Saída, né? Pronto, saída. Olha só que legal. Olha só que legal, ó. Saída. Vamos fazer esse mesmo esquema para esse entrada aqui, ó. Só copiar. Aqui no entrada a gente pode deixar desse jeito aqui, porque já tem o nome bonitinho aqui, né? A gente fez isso aqui para saída, entrada. Pronto. A gente já... opa! Esqueci de tirar esse ponto fim de escolha, ó. Esquecemos, gente. Prontinho. Já refatoramos aqui e a gente já definiu a função, já estamos reaproveitando ela aqui em vários cantos. Agora a gente tem que garantir que está funcionando, né? Porque a gente tem que refatorar, mas lembra, né? O que que é uma refatoração? É você melhorar um código sem alterar a funcionalidade, tá? Isso você vê até em Git semântico, por exemplo. Mas vamos testar aqui agora. Bora executar aqui, galera. Cargo run. Já está um pouco maior. Ó, inicia o seu caixa. Bom, já vimos, né? Já está funcionando aqui, pelo que a gente viu. Já está travando aqui, eu terminar esperando o balão. Então vamos ver se vai rodar tudo liso, né? Ó, inicie seu caixa. Eu vou iniciar o caixa com R$ 100, tá? Vou adicionar uma saída de R$ 20. E vou adicionar uma
uma entrada de R$ 80, tá? Vamos ver dados gerais, né? Olha só, o seu saldo é de 160, total de entradas é 180 e total de saídas é 120. O total de saídas é 20. Maravilhoso, gente, ó. Lindo, tá funcionando perfeitamente. O, o, o nosso refactoring, né? Com a função tá funcionando. É claro que dá para melhorar muito mais. Daria para você, por exemplo, você pegar essa funcionalidade toda aqui, por exemplo, você poderia pegar esse código todo e mover para dentro de uma função. Ou você poderia pegar, sei lá, poderia pegar esse código aqui de cima e mover para dentro de uma função. Enfim, aplicação para funções infinitas. Você poderia adicionar mais tratamentos aqui dentro dessa função. E o legal é que alterando aqui, você alteraria em outros lugares também, né? E por isso que é o bom de a gente ter um código reaproveitável, né, encapsulado aqui. Então tá show. Mas agora, gente, não tá bom ainda, tá? Não está bom ainda. Tá faltando uma outra coisa aqui que eu acho que se você é esperto, você já percebeu outra coisa que dá pra gente separar é, as funcionalidades. O que que seria? Vou dar 3 segundos para vocês aí pensarem. Um, dois, três. Exatamente, o caixa, né? Essa struct agarrada aqui, né? Não vai ser muito legal para a gente, porque se a gente quisesse usar ela em outro local, né? E vamos supor que a gente tivesse um outro módulo, até outra biblioteca que precisasse dessa struct chamado caixa aqui. Ou até então, outro ponto interessante é esses carinhas aqui, ó, tá vendo? A gente está manipulando a struct diretamente. A gente tá, a gente não está encapsulando a regra de negócio, sabe? Se a gente, se a gente aumentasse a complexidade, por exemplo, de saída, vamos supor que se a gente, para ter uma saída, a gente tivesse que remover de uma base de dados em SQLite, por exemplo, se a gente tivesse que fazer um outro tratamento, se a gente tivesse que gerar um relatório toda vez que a gente tivesse uma saída, enfim, a nossa regra aqui ficaria enorme. Então, outro ponto é a gente poder, né, além de separar esse caixa, né, essa struct caixa, né, a gente separar essas implementações aqui em métodos também, que eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer, né? A gente encapsular isso daqui também, para a gente ter um outro também, um melhor reaproveitamento de código aqui, entendeu? Então a gente vai seguir agora para assuntos como modularização. Vou ensinar vocês a como vocês podem modularizar essa structure aqui e também como vocês podem encapsular, né, essas regras de negócio aqui dentro também da struct, tá? Implementando métodos.